O realismo e o naturalismo constituem dois dos movimentos mais decisivos da literatura universal do século XIX, surgindo como resposta direta ao idealismo subjetivo do romantismo e propondo uma nova postura estética diante da realidade social, psicológica e histórica do ser humano. Em vez da exaltação do indivíduo excepcional, da natureza sublime e das paixões idealizadas, esses movimentos voltam-se para a observação rigorosa da vida cotidiana, das estruturas sociais e das determinações materiais da existência, instaurando uma literatura que pretende compreender o homem dentro de seu tempo histórico e de suas condições concretas de vida. O realismo nasce na Europa, em meio às transformações provocadas pela Revolução Industrial, pela consolidação da burguesia e pelo avanço do pensamento científico, assumindo como projeto central a representação crítica da sociedade contemporânea. E, nesse sentido, autores como Honoré de Balzac, Gustave Flaubert e Charles Dickens elaboram narrativas que examinam as contradições sociais, os mecanismos de ascensão econômica, os conflitos morais e a hipocrisia das convenções burguesas com precisão quase documental. Em Balzac, especialmente na vasta arquitetura narrativa de sua obra romanesca, observa-se a tentativa de construir uma verdadeira anatomia da sociedade francesa, revelando as engrenagens invisíveis do poder econômico e da mobilidade social, enquanto Flaubert inaugura uma revolução formal ao defender a impessoalidade do narrador e a precisão estilística absoluta, como se pode perceber em Madame Bovary, romance que investiga a frustração existencial de uma mulher aprisionada entre fantasias românticas e a mediocridade provinciana. Dickens, por sua vez, introduz um realismo social marcado pela denúncia das injustiças urbanas da Inglaterra industrial, expondo o trabalho infantil, a pobreza e a desigualdade como consequências diretas da modernização econômica. Na Rússia, o realismo atinge uma profundidade psicológica e filosófica singular, com autores como Fyodor Dostoiévski e Lev Tolstói, cuja obra ultrapassa a simples descrição social para penetrar nos dilemas morais e espirituais do homem moderno. Dostoiévski explora os abismos da consciência humana, investigando a culpa, a liberdade e a responsabilidade ética em narrativas como Crime e Castigo, enquanto Tolstói constrói vastos painéis históricos e psicológicos que articulam destino individual e movimento coletivo, como ocorre em Guerra e Paz, obra que demonstra a complexidade das relações entre sujeito, sociedade e história. O naturalismo surge como uma radicalização do projeto realista, profundamente influenciado pelo positivismo científico, pelo determinismo biológico e pelas teorias evolucionistas do século XIX, sobretudo pelas ideias derivadas de Charles Darwin e Hippolyte Taine, propondo que o comportamento humano deve ser compreendido como resultado da hereditariedade, do meio social e das circunstâncias históricas. Nesse contexto, a literatura naturalista passa a tratar o ser humano quase como objeto de investigação experimental, analisando seus impulsos instintivos, suas patologias e suas limitações sociais, com uma perspectiva que aproxima o romance da observação científica. O principal nome desse movimento é Émile Zola, que concebeu o romance experimental como uma forma de investigação social e biológica, especialmente em obras como Germinal, nas quais o ambiente de exploração operária revela o peso esmagador das estruturas econômicas sobre o indivíduo. Na literatura portuguesa, o realismo encontra uma expressão particularmente sofisticada na obra de Eça de Queiroz, que o ironia e a crítica social como instrumentos de análise da decadência moral da burguesia lisboeta, como se observa em O Primo Basílio, romance que desmonta as ilusões românticas do adultério sentimental ao revelar sua dimensão socialmente condicionada. Já no Brasil, o realismo assume uma forma singular com Machado de Assis,
cuja segundo reinado, mas investiga com extraordinária sutileza as máscaras psicológicas do sujeito moderno, especialmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, romances que introduzem uma narrativa autoconsciente, irônica e profundamente ambígua, antecipando procedimentos que só seriam plenamente reconhecidos pela crítica literária do século XX. O nenguismo brasileiro, por sua vez, manifesta-se com maior intensidade na obra de Aloísio Azevedo, especialmente em O Cortiço, romance que apresenta o sexo urbano como organismo coletivo e revela a influência do meio social sobre o comportamento instintos, de a força date em condições materiais sobre as relações afetivas e sociais. Nessa perspectiva, o indivíduo deixa de ser visto como sujeito autônomo e pomprá a ser compreendido como resultado de forças externas que limita Sade,